E a tua experiência na Força Aérea Brasileira? Que tu fez um trabalho com eles lá. O que foi esse trabalho? Então, o Einstein fez um acordo, né, com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, alguns anos atrás. E aí tivemos algumas reuniões entre os pesquisadores do ITA e do Einstein. E disso tudo surgiu um projeto, né, que foi para diante, foi o projeto que eu propus, que a nossa equipe propôs, né, e conseguimos ir para diante porque tivemos também alguns professores lá do ITA que se interessaram pelo projeto e que envolve a questão de tentar entender um pouco a fisiologia, ou seja, o que acontece no corpo dos pilotos quando eles estão numa situação de emergência. Né? Isso foi possível porque alguns meses depois o coronel Scarpari, lá que estava fazendo doutorado no ITA e atualmente é o diretor do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, ele ia ter um treinamento com alguns pilotos de elite da Força Aérea. Eles iam ter que passar por esse treinamento de recuperar a aeronave em queda. Né? E foi então possível não só ter uma telemetria completa, né, da aeronave, ou seja, saber a posição, a altitude, o local. E a gente conseguiu, na nossa contribuição, foi colocar alguns equipamentos para medir a fisiologia do piloto, desde a atividade cerebral, com eletroencefalograma, eletrocardiograma, respiração, conseguimos avaliar vários parâmetros fisiológicos e no momento em que a manobra estava acontecendo. Não era simulador. Né? Era um treinamento pelo qual eles iam ter que passar de emergência, né, de recuperação da aeronave em emergência. Esse projeto foi bem interessante porque ele já começou a mudar alguns protocolos de treinamento, inclusive dos pilotos, e mostrar também que é muito importante melhorar alguns alarmes, alguns sinais que acontecem nas aeronaves. Né? Vamos ver se isso vai adiante. Tá? E com isso, a gente ficou 2 semanas direto. A gente chegava às 5h30 da manhã para coletar os dados, saímos 7h30 da noite. Né? Cada piloto ficava lá 1h15, 1h30, às vezes em voo. E a gente juntava as equipes do Einstein e do ITA para depois ver o que estava acontecendo. Aconteceram vários percalços em que realmente dependeu de um trabalho conjunto muito bacana. Né? Mas o que os dados indicaram que acontece na fisiologia no momento de emergência desses pilotos? Um dos estudos que a gente publicou foi capa da Human Brain Mapping, que é uma das principais revistas na área de neuroimagem, de mapeamento cerebral. Né? Nós conseguimos extrair dados de eletroencefalograma, que por si já é um baita de um desafio, né? Porque tem uma série de ruídos e esses equipamentos são muito sensíveis. Né? Ruídos da própria aeronave. A Camila Sardedo, que foi a minha aluna que trabalhou com isso, ela era uma engenheira formada no ITA que foi fazer neurociência comigo. Então foi um trabalho bem perfeito nesse sentido. E aí nós vimos que ela conseguiu extrair o que se chama de microestados do cérebro, que mostram momentaneamente o que está acontecendo naquele instante. E aí nós vimos que justamente o microestado que está envolvido com tomada de decisão tinha uma mudança exatamente nesse momento da aeronave em queda. Né? E que envolvia também uma área do cérebro de regulação emocional. Então, a partir desse estudo, se a gente fosse dar alguma sugestão, era realmente treinar o máximo possível a habilidade de regulação emocional do piloto. Então, a tomada de decisão estava disparando junto com a emoção. Isso. E aí a ideia é que o cara consiga não disparar a emoção e só da tomada de decisão? É isso? Que talvez essa atividade emocional possa ser melhor regulada. Para não disparar junto, né? Para não ter um pico, né? Essa é uma interpretação que a gente faz do dado, né? Entendi. Mas isso seria uma coisa para a gente trabalhar, então, trabalhar um pouco mais essa questão da regulação emocional. E a gente viu também que quando a gente fica nervoso, a gente começa a suar, né? Então, isso se chama resposta eletrodérmica. Tá? Essa resposta eletrodérmica é também um dos
sinais fisiológicos que conseguem marcar bem o momento em que começa a queda, assim como o batimento cardíaco, né? Uhum. Então, se a gente fosse escolher 2 sinais que estão realmente mostrando, né, a mudança de um estado de corpo, né, de funcionamento do corpo, seriam esses 2. Uhum. Né? Esse foi um trabalho do meu aluno, do Maurício Ribeiro, né? Então, foi bem desafiador. E aí, depois, a Força Aérea me deu o título de membro honorário da Força Aérea. O sistema de aviso de alarme do avião, da aeronave, vai mudar de acordo com esses dados? Não sei se vai mudar, mas a gente trouxe a informação de que seria talvez interessante mudar o sistema de alarme, deixar ele um pouco mais, vamos dizer assim, mais alarmante. Ah, é? Mas por que mais alarmante se o cara se disparou tudo? Não, porque alguns pilotos relataram que não perceberam o ruído do alarme. Ah, entendi. Nessa situação toda. Ah, tá. Eu imaginei que o alarme ele era tão estrondoso que o cara, a emoção dele disparava por causa do barulho. Mas não é isso. Que ele pode ser mais para alertar. E o cara que lide com a emoção. Aí bota ele pra treinar esse barulho aí. Pra a emoção dele não disparar. Eu acho que tudo é treinamento. Uma coisa que eu acho que é bem importante deixar claro. Eu não consigo meditar. Eu não consigo surfar. Eu não consigo fazer isso. Não consigo tocar música. Gente, se você quer fazer uma coisa, desculpa, você vai ter que treinar. Né? Eu não consigo pilotar. Você vai ter que treinar. Né? Eu até estava ouvindo o podcast anterior lá da mãe piloto lá, né? Uhum. Mas assim, não tem saída. Tem que treinar. Né? E não adianta a gente se desesperar que não consegue. Calma, é um processo. Uhum. Né? Não dá, infelizmente, para a gente estalar o dedo e falar assim, pronto, agora, filho, você agora medita. Sim. Não existe isso. Filho, você toca música. Não, treino.